muito altas. O que mais? Festas, eu ouvi alguém falando nordestinos aqui, as festas. Hã? De verdade, eu queria que você parasse aí alguns segundos. Eu vou dar uns segundos para você pensar. Você precisa estar consciente daquilo que você veio buscar aqui. Você não veio aqui simplesmente para se divertir. Você não veio aqui simplesmente para brincar, fazer uma nova amizade, conhecer novas pessoas. Tudo isso é muito bom. Mas tem um propósito maior do que isso. Amém? Então para aí e pense, e eu vou fazer a pergunta novamente. Quais são as suas expectativas com esse acampe? Buscar mais de Deus. Alguém mais? Maturidade, eu ouvi um sussurro aqui. Gente, o Senhor vai fazer grandes coisas, amém? Você crê nisso? Se você não crê, possivelmente você vai simplesmente se divertir nesse lugar. Se você não crê que Deus irá fazer grandes coisas na sua vida e na vida do colega da direita, da esquerda, da frente e de trás, possivelmente você vai vir e vai passar simplesmente 3 dias aqui e vai voltar para casa da mesma forma que você chegou agora. É possível. Não estou falando que é regra. Mas, no nome de Jesus, ninguém está aqui assim, amém? De uma forma profética, eu declaro aqui que todos nós sairemos alterados deste lugar. Todos nós sairemos de um nível diferente do qual nós colocamos os nossos pés daquela cancela para dentro. Porque o Senhor não trouxe a mim e a você aqui à toa para esses dias. Era para você estar aqui. Não é aquele amigo que talvez você achasse que deveria estar. Não, é você. Então, suspeite que é com você que Deus tem algo. Você pode dizer amém? Quem aqui está com sono? Diz amém. Vixe, meu pastor, vamos mandar fazer um café ali. Porque nós temos... Olha que coisa maravilhosa, olha a notícia maravilhosa que eu tenho para vocês. Nós temos hoje bastante tempo. Nós temos bastante tempo. Ninguém vai, o pai não vai vir ali buscar, não temos que ir. Deixa fluir, amém? Deixa fluir. Mas, brincadeiras à parte, eu vou tentar ser bem direto naquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar nessa noite. Amém? Por isso eu queria que você me desse, por alguns minutos, e você se esforçasse para isso, para me dar toda a sua atenção. Eu queria até pedir que cesse o movimento, se possível. Deixa só as crianças aí, que não tem como segurar muito, né, pastor? Criança, mas quem tem mais entendimento, no nome de Jesus, pare e ouça. Reflita, amém? Quando o Senhor me deu essa palavra, ela, na verdade, começou a ser ministrada num culto de Aliança Jovem, quando a pastora deu a palavra esses dias. Tem umas 2 semanas isso, né, pastora? Que a senhora ministrou a palavra na Aliança Jovem. Quem estava lá? Faz assim. Então, você já pegou a introdução. Lembra daquilo lá que a pastora falou? A partir de lá, nós vamos continuar. E quando eu comecei a perguntar ao Senhor o que eu iria falar hoje aqui, o Senhor me fez uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Na verdade, me veio essa pergunta. O que Ele ou o que Deus espera de mim? E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Eu queria que você parasse um pouquinho e fizesse essa pergunta para você mesmo. Bata no peito, o que Deus espera de mim?
Vire para o amigo do seu lado aí e diz aí o que Deus espera de você. Nós vamos descobrir, nesses minutos que seguirão, o que Deus espera de mim e de você. Amém? Eu quero partir do texto de João, o Evangelho de João, lá no capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 12. Abre aí sua Bíblia, mas antes de começar eu quero orar. A gente é crente, a gente gosta de orar, amém? Você encontrou? Glória a Deus. Feche seus olhos do jeito que você está. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Mas, meu Deus, nós agora iremos meditar. A Tua palavra será, meu Deus, pregada, anunciada. E ela por si só é suficiente, Senhor. Mas vem com graça, Senhor, sobre nós, se passeia no nosso meio, Pai, trazendo entendimento, revelação, Pai, daquilo que nós precisamos para essa noite. Nós queremos ser alterados, Senhor. Nós queremos sair daqui um pouco mais entendidos daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada tão maravilhosa que é caminhar contigo, no nome poderoso de Jesus. Amém? Nós vamos ler o verso de número 12. João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12, diz assim: Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem já ouviu esse versículo? Aqui, o apóstolo João está falando o quê? Que aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, ou seja, um ímpio, ao reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, a essa pessoa lhe foi dado o direito de ser chamada filho de Deus. Amém? Esse texto, esse versículo, ele aponta para o novo nascimento. Amém? Ele aponta para, literalmente, uma pessoa que acabou de nascer para Cristo. E ele me garante que quando eu me coloco nessa posição de reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu tenho o direito, repita comigo, direito, de ser chamado filho de Deus. Agora eu quero perguntar aqui antes de continuar, existe alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador? Eu quero lhe dar a oportunidade, diante de nós continuarmos a palavra, você ter esse direito. Se tem alguém, eu gostaria de fazer no início, não precisa ser no fim, de você ter esse direito de dizer, eu sou filho de Deus. Se tiver alguém aqui, levante a mão, que nós vamos orar por você, e vamos continuar. Senão, eu vou entender que todos são, repita comigo, eu sou filho de Deus. Mas nesse versículo aqui tem um porém. O que João fala é de uma experiência que acabou de acontecer. Ou seja, é como se literalmente houvesse um nascimento de uma pessoa. Então, essa pessoa que acabara de nascer para Cristo, nós podemos chamar ela de quê? De imatura. É um bebê, que o apóstolo Paulo vai falar que é o famoso neófito na fé. Ou seja, o apóstolo João fala que no momento que eu aceito a Cristo,
como o único e suficiente Salvador, eu me torno filho de Deus. Mas esse filho de Deus, nesse momento, é um filho imaturo ainda. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vai dando glória a Deus, ajuda. Aleluia. Então, a partir desse ato, nasceu um filho de Deus, imaturo. Está começando a sua vida na fé, está começando os seus passos com Cristo. E a partir desse momento, vai se iniciar um processo de crescimento, que nós podemos chamar de maturação ou maturidade. Vocês estão aqui comigo? A partir do momento que você lembra de quando você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você lembra daquele momento? Comigo eu tinha 6 anos de idade, numa igreja batista lá em Tucuruí, de madeira, casebre. Eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, que o pastor fez o apelo, eu me levantei e vim, eu quero aceitar esse Jesus. A partir daquele dia, para mim, iniciou essa jornada de maturidade. Você sabe qual foi o dia que você teve um encontro com Deus. Então, a partir daquele dia, você já começou essa jornada. Amém? Pode ser que aqui tenham pessoas assim como eu, que há 30 anos, eu tenho 35 ou 36, meu bem? 36. Que há 30 anos já está nessa caminhada, mas também temos pessoas aqui que talvez tenha meses, dias. Mas teve um início para mim e para você. E é desse início que o apóstolo João está falando. Mas também um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, vai ensinar algo muito interessante para mim e para você. Que por mais que eu seja filho de Deus, por mais que eu já tenha o reconhecido como único e suficiente Salvador, e já tenha iniciado essa jornada, enquanto eu estiver nessa condição de imaturidade, eu não tenho acesso a uma herança. Tudo está designado a um tutor, de acordo com Gálatas, no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Lá vai dizer que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, sendo menor, de nada difere de um escravo, e sendo tudo designado a um tutor, alguém que vai cuidar da herança dele, até ele ter a idade de maturidade, para poder administrar tudo aquilo que é seu. Vocês estão compreendendo? Amém? Estamos construindo algo aqui para eu chegar onde eu quero chegar, amém? O apóstolo Paulo, ele também vai falar lá nas cartas a Romanos, um versículo que é muito conhecido, que é Romanos 8,19. Quem aqui conhece esse verso? Que existe uma expectativa da criação, para que a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Ora, se lá em João, no capítulo 1, eu já sou filho de Deus, porque lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar que existe uma expectativa. E eu, como filho de Deus, não consigo manifestar ou corresponder a essa expectativa da criação. Porque existe uma lacuna entre o que João falou e o que o Paulo está dizendo. E essa lacuna, essa jornada, se chama maturidade. Eu, como imaturo, como um filho imaturo, não vou conseguir manifestar a glória e o poder de Deus com autoridade sobre a terra. Mas eu, como um filho maduro,
vou sim conseguir discernir e manifestar a glória e o poder de Deus sobre a terra. Você entende isso que eu estou falando? Esses dois momentos. Aí eu pergunto para você, onde você está nessa jornada? Você ainda está aqui como um filho imaturo e que deseja continuar assim? Ou você já começou essa jornada, esses processos de maturação, aceitando aquilo que vem acontecendo para que você se torne cada vez mais maduro e tenha uma fé cada vez mais vibrante, cada vez mais brilhante, uma fé cada vez mais madura? Porque aqui eu respondo com toda certeza, é isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Era aí que você diria, glória a Deus, aleluia. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem isso, sim ou não? Então, se nós já temos, é vital, porque eu vou continuar falando que nós entendamos isso. Vocês compreendem isso? Se você entende, dá glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Então, Deus espera que, quando eu aceito o seu Filho, o reconheço como único e suficiente Salvador, Ele espera que eu comece a corresponder a eventos na minha vida, a fatos que vão acontecendo, que vão me levando a níveis maiores, até que eu chegue e alcance uma determinada maturidade, para que eu possa manifestar e corresponder à expectativa da criação, como filho de Deus. Amém? Tendo dito isso, crendo que todo mundo compreendeu, vamos lá para Cântico dos Cânticos. Abra sua Bíblia e deixe aberta, nós vamos ler bastante versículos. Cântico dos Cânticos. Aí pode ser que alguém aí que conhece o livro deve estar pensando assim, Renato, Cântico dos Cânticos? O que tem a ver com isso que tu está querendo dizer? O que tem a ver com o tema desse acampe? Você vai já entender. O livro de Cântico dos Cânticos, quem já leu esse livro? É maravilhoso. Você já leu? Faz assim, eu quero ver quem já leu esse livro. Maravilhoso. Se você nunca leu, leia. São poucos capítulos, 8 capítulos apenas. Rapidinho você lê, numa sentada. Ele é um livro poético. Ele é muito usado para falar sobre sexualidade. Se você ler, você vai entender do que eu estou falando. Para ensinar sobre sexualidade, principalmente sexualidade dentro do casamento. Mas essa não é a única interpretação para o livro de Cântico dos Cânticos. E é sobre uma dessas interpretações que eu quero falar. Uma das interpretações para esse livro, se talvez você nunca ouviu isso, é que esse livro, ele aponta como uma figura de uma igreja que começa imatura e lá no final dessa jornada, ela vai se tornar uma igreja madura. E nós vamos ver, você vai ver que, se você ler do capítulo 1 até o capítulo 8 de Cântico dos Cânticos, obrigado, Vitor, de Cântico dos Cânticos, você vai ver o quanto que existe uma progressão, existe eventos que vão acontecendo com a noiva em um relacionamento com o noivo, que quando ela chega no capítulo 8, você vai ver que as atitudes daquela noiva são atitudes completamente maduras. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso.
esse livro, ele aponta como se fosse a nossa vida no início, lá em João, quando aceitamos a Jesus, e de como ela deve ser lá no final. Que nós precisamos ser uma noiva, no sentido pessoal, repita comigo, pessoal e coletivo, como igreja. Ou seja, essa figura aqui dessa noiva, ela aponta para mim como Renato individual, mas para mim como Renato corpo, parte do corpo de Cristo. Que é o que Deus espera de nós como igreja. Também, que nós nos tornemos uma igreja madura. E esse livro de Cântico dos Cânticos, ele é repleto de figuras. Eu não vou entrar nisso. Não é meu objetivo. Mas eu quero que vocês olhem lá para o capítulo 4. No capítulo 4, essa noiva, ela entrou, ela já começou a jornada dela, e ela já entrou a um nível de maturidade, que vai começar a acontecer alguns eventos, e esses eventos eu quero ler com você. Ela entra num nível de maturidade que ela vai começar a fazer algumas coisas, no qual eu e você precisamos compreender nessa noite, para que, se nós decidirmos fazer, muitas coisas irão mudar nas nossas vidas. No verso 16 do capítulo 4 diz assim: acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe em seu redor. Que o meu amado entre no meu jardim e saboreie os seus frutos deliciosos. Aqui nesse capítulo, essa noiva já passou por alguns processos. E ela chegou nesse estágio. E nesse estágio, ela faz um convite para o Senhor. Sopra vento norte, vento ou vento sul, em outras versões. Vento na Bíblia aponta para algumas coisas, mas uma das principais figuras para vento é a tribulação. Lutas, sofrimento. E essa noiva chegou num estágio no qual ela já entrou num nível de maturidade bom. Só que ela chega aqui e fala: sopra vento norte, sopra vento sul. Em outras palavras, ela está dizendo: eu alcancei um nível, mas eu não quero parar aqui, eu quero continuar crescendo. Por isso, eu vou convidar o Senhor para que venha com os seus ventos e me tire do comodismo, porque eu quero crescer ainda mais. Sopre vento norte, venha vento sul. Sopre no meu jardim, e o jardim aqui é o relacionamento. Lembra lá do Éden? É o relacionamento. Vem no meu jardim, vem no meu relacionamento, Senhor, e sopra os teus ventos. Me tira deste lugar de passividade. Eu cresci até aqui, mas eu quero abraçar o compromisso contigo de crescer ainda mais.
de avançar ainda mais, para que a sua fragrância, e aqui fragrância aponta para perfume, não é verdade? Lembra perfume? E perfume na Bíblia aponta para conhecimento. O apóstolo Paulo vai falar sobre o perfume do conhecimento de Cristo. Então, em outras palavras, ela está dizendo: sopra no meu jardim, sopra no meu relacionamento, para que o teu conhecimento se espalhe ao meu redor. E que o meu amado entre no meu jardim e saboreie os frutos deliciosos. E esses frutos deliciosos é porque ela é uma noiva madura e ela já começou a frutificar. Então, Jesus pode vir todas as manhãs e falar: Lohane, eu quero comer um dos frutos que você já começou a dar no relacionamento que nós temos. E ela é uma noiva madura, e ela tem frutos para alimentar esse relacionamento com Cristo. E ela já alcançou um nível no qual ela tem frutos, ela já frutifica. E ela vai continuar, ou ela quer continuar a crescer e a dar mais frutos. O problema é que quando nós, e eu me incluo nisso, pensamos em maturidade, a maioria de nós, eu espero estar errado, mas eu entendo assim, a maioria de nós pensamos em funções. Quando eu estou maduro, então eu posso liderar. Quando eu estou maduro, eu posso subir e ministrar no louvor. Quando eu estou maduro, eu posso pastorear. Quando eu estou maduro, eu posso isso. Quando eu atingir a maturidade, eu posso aquilo. Renato, isso é errado? Não. Você tem que desejar essas coisas. Não é errado desejar isso. Mas, raramente, ou dificilmente, quando nós pensamos em maturidade, nós pensamos em convidar o Senhor para mexer no nosso relacionamento, para que nós possamos crescer ainda mais. Essa noiva, ela faz um convite inesperado. Ela faz um convite que para mim e para você vai parecer irracional. Ela faz um convite para Deus. Vem com os teus ventos e sacode o nosso relacionamento, porque eu quero avançar, eu quero crescer ainda mais. Você entende isso? Vocês estão compreendendo isso que eu estou tentando dizer? Parece loucura, parece algo fora da caixa. Porque o nosso cristianismo, eu já disse isso várias vezes na Aliança Jovem, vou dizer aqui mais uma vez, o nosso cristianismo, ele é tão raso que nós queremos fugir do sofrimento. Então, para mim e para você, é impensável convidar o Senhor para que Ele venha bagunçar, venha me esticar, venha me mover do lugar bom que eu já estou. É impensável. Só que a minha Bíblia me ensina que não existe crescimento sem sacrifício. A minha Bíblia me ensina que não existe crescimento sem sofrimento. E nós, igreja, nós, Aliança Jovem, Aliança Teen, precisamos entender isso.
Precisamos entender que nessa jornada de crescimento, nessa jornada de maturidade, vai haver sofrimento, vai haver sacrifício. E se eu não estiver disposto a isso, eu nunca irei crescer. Se eu não estiver disposto a entregar a minha vida, eu nunca vou sair lá de João 1,12. Um filho imaturo, a vida inteira. E Deus nos céus olhando com uma expectativa ao seu e ao meu respeito, e nós não consigamos corresponder. Diga misericórdia. Um homem que, na Bíblia, que entendeu muito bem isso, foi o apóstolo Paulo. Pensa num homem que sofreu, padeceu por causa de Cristo. Pensa num homem que entregou a vida por uma causa. Não que os outros não tenham, mas o apóstolo Paulo parece que pegou um plus. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, se você pegar as cartas paulinas, você lê ali a vida daquele homem, e lê o livro de Atos também, que foi o evangelista Lucas que escreveu, você vai ver que, desculpa a expressão, Paulo sofreu mais que sovaco de aleijado. Sofreu, mas Paulo fala algo incrível. Paulo, ele entendeu algo. Ele diz no final da vida dele que ele não julga até alcançado. Ele amou os sofrimentos e o padecer em nome de Cristo. Aquele homem viveu os seus dias, desde aquele encontro na estrada para Damasco, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus, para que pudesse nos alcançar hoje, porque o apóstolo Paulo pregou para os gentios, que somos nós. E ele aprendeu a amar esses processos. E o apóstolo Paulo, cara, se você ler as epístolas paulinas, você vai ver o nível que aquele homem tinha de revelação, o nível de poder, de autoridade, de conhecimento que ele carregava, porque ele entendeu que padecer, sofrer e se entregar por amor a Cristo é lucro. É lucro. Mas no final da vida ele vai dizer: eu não julgo ter alcançado. Imagina, o apóstolo Paulo, no final da vida dele, chega a ser cômico. Julga não ter alcançado, o que será de mim então? Vou para o inferno. Se esse homem que viveu o que viveu, é o cara da revelação, o cara do conhecimento, chega no final da vida e diz: eu não julgo ter alcançado, o que será de mim, de você então? Se, porque o irmão faz eu desisto. Se, por nada, eu largo a igreja, abandono a igreja, abandono a fé. Se, por mínimo de picuinha, graças a Deus isso não acontece, né, no nosso meio. Estou dando só exemplos de coisas que acontecem lá fora. De picuinha, a gente desiste, quer abrir mão. O problema nosso, o meu e o seu problema é o quê? Que nós estamos contentados com o nível que nós alcançamos e vivemos hoje. O problema é esse, que eu e você alcançamos um nível, caminhamos até um certo nível e achamos que está bom, está maravilhoso, eu já toco, eu já prego,
Eu já sou líder de célula. Eu já sou isso, eu já sou aquilo. Está ótimo. Não. Toda palavra que nós recebemos, toda pregação que ouvimos, isso tudo não altera mais as nossas vidas. Ou pelo menos da maioria. Porque nós estamos acostumados, acomodados. Nós não conseguimos mais quebrantar diante do Senhor. O pastor Carlinhos, há uns 2, 3 domingos atrás, ministrou uma palavra maravilhosa com o título quebrantado. Nós não conseguimos mais nos quebrantar diante de Deus. Nós não conseguimos mais entrar diante do Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado. Diante de uma palavra liberada, seja ela no nível específico ou numa pregação, nós não conseguimos corresponder porque nós estamos acomodados. Nós não conseguimos mais chorar diante do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que caiu uma lágrima quando você estava diante dele? Você consegue se lembrar? Não ficamos mais em crises diante de palavras liberadas. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia para a igreja, meus pais me levavam para a igreja, eu ia. Nessa época aí eu ia porque meus pais me levavam, porque se quisesse eu ficava em casa. Mas meus pais foram muito firmes. Tu vai, crente, tu vai prestar. Me levaram. Me levavam. E eu lembro que eu saía muitas das vezes do domingo e ouvia aquela palavra que era ministrada no domingo, e durante aquela semana toda eu ficava contemplativo. Eu ficava parecia que aquela palavra ficava martelando na minha cabeça, martelando na minha cabeça. Na época eu não entendia o que era aquilo. Mas eu ficava contemplativo. Se eu estava arrumando meu quarto, quando eu arrumava, eu estava lembrando. Às vezes eu estava jogando bola, eu lembrava. Às vezes minha mãe mandava eu lavar a louça e eu ia daquele jeito, mas lavava. E eu ficava lembrando, e parece que isso se perdeu. Parece que hoje nós saímos do culto à noite, e quando nós agora cumprimentamos os pastores no final, lá na porta, a gente esquece da porta para fora. Porque quando chega na célula, na quinta ou na sexta-feira, ninguém consegue compartilhar nada. Quando chega na quinta-feira, na sexta ou no sábado, quando sentamos lá, nas nossas células, aí vamos lá, no momento da palavra, ninguém abre a boca, parece um monte de mudo. E eu digo isso, pode ser que não seja com você, pode ser que a sua célula não se encontre assim, mas isso é a maioria. Eu não estou falando de visitante não, estou falando de crente velho. Porque se acostumou. Está precisando convidar o Senhor para soprar o vento dele na sua vida, no seu relacionamento. Aí eu pergunto para vocês, na verdade eu acabei de dar a resposta, né? O que eu vou fazer diante dessa situação toda, desse diagnóstico que eu estou, como Lutero, eu usei demais, né? Como Lutero foi demais, né? Mas estou evidenciando. Talvez você não se encaixe em quase nada que eu falei, mas eu digo com toda certeza que muitos de nós, em algum nível,
disso que foi dito aqui se encaixa perfeitamente. O que nós precisamos fazer então? O que eu e você precisamos fazer para alterar esse quadro, essa realidade? A resposta está lá. Convide o Senhor. Para que Ele possa mover algumas coisas na sua vida. Retirar você dessa condição. E alterar você. Nos alterar. Desperta, vento norte. Vem tu, vento sul. E assopra no meu jardim. Nós precisamos pedir para o Senhor vir e dar uma chacoalhada no nosso relacionamento. Aí eu pergunto para você, você está disposto? Você quer? Veja bem, não é o diabo que vai vir te provar. Não é o diabo que vai fazer, não. É Deus, no seu relacionamento com Ele. Deus vai te quebrar, se você permitir. Como o oleiro que Ele é, que quebra um vaso e refaz da forma que Ele deseja. Aí eu pergunto para você, você quer? Precisa responder agora não. Vai pensando aí que nós vamos falar mais algumas coisas. Não sei não, pastora, parece que às vezes quando eu começo a ministrar algumas palavras, as pessoas ficam meio assim, ó. Fica assim, pastora Samara. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, eu não sei, às vezes eu fico assim. Mas eu vou liberar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Doa a quem doer. Você veio aqui para ser alterado. Aleluia! Lá em Lucas, no capítulo 2, a Mayra leu no início. No versículo 52, fala que Jesus crescia em conhecimento e em graça, ou em graça e em conhecimento. A palavra crescia, ali naquele texto, no original, dá um sentido conotativo de que era quando um ferreiro pegava um ferro e colocava na fornalha quente, para que depois ele colocasse naquela bigorna e batesse. E o ferro pudesse dilatar e esticar, crescer. É como se Deus estivesse pegando Jesus, o Filho, o Pai pegasse o Filho, colocasse no fogo das provações, para que ele fosse moldado por elas, e saísse mais esticado, mais crescido. Se Jesus, veja bem, se Jesus passou por isso, você acha que eu e você vamos ser poupados? No capítulo 5, vamos ler aqui, vamos continuar a leitura. No verso 1. Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Aqui, isso daqui, ele ainda está falando dos frutos, do final do capítulo 4. Essa noiva, ela alcançou um nível de maturidade. E ela tem essas coisas que ela
nutre no relacionamento com Cristo. Jesus ainda pode chegar nela, o noivo pode chegar com ela e se nutrir desse relacionamento. Ela tem aqui mirra, ajuntei mirra com as minhas especiarias, tem mel, tem leite, tem vinho, tem azeite, tem coisas que alimentam o relacionamento. Comam, amigos, bebam quantos puderem, ó amados. Essa noiva, ela já frutifica, e ela já está frutificando tanto, que ela tem comida para dar para os próximos, para os amigos. Ela já cresceu e está dando frutos, que ela tem para alimentar aqueles que estão ao seu redor. O problema é que muitos de nós não temos nem para nós mesmos, quanto mais para alimentar o próximo. O problema é que nós, a maioria de nós pelo menos, está no soro, está ali na UTI, espiritual. Mas essa noiva não, ela alcançou maturidade, ela alcançou um nível de maturidade, e ela tem como alimentar os seus amigos. Venham, comam, amigos, bebam quanto puderem, amados. Verso 2: eu estava dormindo, e o meu coração estava acordado. Escutem, ó amado, ele está batendo a porta. Esse verso é uma figura que lembra muito, não sei se vocês vão lembrar lá de Apocalipse, quando Jesus está batendo a porta. E o verso continua: abram a porta, amada minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo é a umidade da noite. Aqui é uma figura do noivo, que ele está do lado de fora. Por isso que eu falei que lembra Apocalipse. Ele está do lado de fora, à noite, pegando chuva. É isso que está descrito aqui. Ele está em um lugar confortável e desconfortável. Hein? Desconfortável, né? Jesus está aqui em um lugar de desconforto. Seguindo. Já tirei a túnica, verso 3. Já tirei a túnica, terei de vestir de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los novamente. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta, mas as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos vestiam mirra na maçaneta da tranca. Aqui, no início do verso 2, quando ela fala assim, quando o amado, quando Cristo fala, o noivo fala, abra a porta, amada minha. Perdão, no verso 2, eu estava quase, repita comigo, dormindo. Eu estava quase dormindo. Veja bem, não é porque nós alcançamos um nível de maturidade, de crescimento em Deus, que nós estamos isentos de ficar sonolentos. E aqui tem algo interessante, ela fala, eu estava quase dormindo, mas o que? O coração aponta para o espírito, mas o meu coração estava acordado.
Escute, o meu amado está batendo. Abra a porta, minha querida, minha pomba, minha mulher. O amado forçando a entrada, porque ele está querendo fazer que a noiva perceba que ele está desesperado para que ela venha ao encontro dele, para que juntos eles continuem nessa jornada de sofrimento. Veja bem, vai seguir. O amado está em um lugar desconfortável, e ele não está pedindo para abrir a porta para entrar no lugar onde a noiva está. Não, ele está pedindo para ela abrir a porta, convidando ela para vir se molhar com ele. Em outras palavras, o noivo está fazendo um convite para a noiva. Vem sofrer comigo. Vem para esse lugar de desconforto. Vem para esse lugar que eu vou gerar em você crescimento. Só que, como eu disse, a maioria de nós, e eu me incluo nisso, quer fugir disso. Eu, pelo menos, não gosto de sofrer. Vocês gostam? Eu não gosto. Mas nós temos que entender que é um meio pelo qual Deus usa para que nós possamos avançar. Então, se é um meio pelo qual Deus usa, eu preciso abraçar isso. Aí no verso 3 ela vai fazer duas perguntas. Já tirei a minha túnica, terei que vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei que sujá-los novamente? E essas duas perguntas não são perguntas no sentido negativo. É porque essa noiva, ela já é madura, e ela já se vestiu, essa túnica, ela já se vestiu com o novo. Ela já vestiu-se com o novo de Deus. Então ela fala, eu terei que me vestir novamente, eu terei que me lavar novamente, porque ela já teve os pés lavados pela palavra. Ela já teve a sua vida lavada, e ela faz essas duas perguntas. Não é num ponto negativo, como se ela estivesse se achando, não. É porque ela já alcançou um nível, e ela está perguntando, eu terei que fazer isso novamente? No verso 4, meu amado pôs a mão por uma abertura, e aqui é aquilo que eu falei, ele está forçando para fazer gerar na noiva, para que ela perceba o quanto ele está desesperado em convidá-la para essa jornada. Porque olha o que vai continuar. O meu coração, verso 4, o meu amado pôs a mão por uma abertura na tranca, e o meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei, no verso 5, para abrir a porta, mas as minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos vestiram mirra na maçaneta da tranca. Veja bem, ela estava ali quase dormindo, quase perdendo o time. Um amado foi despertá-la. Ela afinal o convidou. Foi despertá-la. Quando ela se levanta para ir para abraçar essa jornada, o que é que acontece? Ele pega o beco. Olha, no verso 6. Eu abri, mas o meu amado se fora. Faz algum sentido isso? O amado Jesus, vamos usar a figura de Cristo, nos convida para algo. Nós estamos ali meio adormecidos, meio extasiados com aquilo que nós já alcançamos. Mas Ele está ali persistindo em nos convidar a continuar nessa jornada de crescimento. E Ele consegue chamar a minha atenção, e quando eu me levanto, Ele vaza.
Aí eu não tenho mais a presença, eu só tenho óleo. Porque vê lá no verso 6, ela fala que ela tinha mirra. Mirra é um tipo de óleo. Aí fica difícil. A partir daqui vai ficar difícil. Por quê? Porque eu só tenho aquilo que eu cultivei enquanto eu estava com ele, o óleo. Lembra das 10 virgens? Porque eu só tenho aquilo que eu cultivei enquanto eu estava com ele. Mas agora, ele retirou a sua presença e eu só tenho óleo. E eu não sei vocês, se vocês já passaram por isso, de passar um período, ou um longo período, de tentar buscar o Senhor e não sentir a presença de Deus. Sabe, pastor, eu não entendia isso. Eu não entendia isso. Eu não compreendia isso. Deus se retirou. Eu não sentia a presença de Deus fácil. Eu ia para a oração e eu não sentia a presença de Deus, mas eu sabia que eu tinha que continuar naquele lugar. Eu ia para a palavra e não conseguia achar Ele nas Escrituras. E eu estou falando aqui de um modo espiritual. Eles tinham se retirado, a sua presença tinha se retirado, ele tinha saído, e eu, Renato, na minha mentalidade, não compreendia isso. Tentava encontrá-lo de alguma forma, porque eu tinha fome de me relacionar com ele, mas ele tinha se retirado de propósito, porque ele estava me ensinando a ir mais fundo. Ele estava me ensinando a cavar, a procurar, a encontrar Ele em lugares mais profundos que eu ainda não tinha acessado. E eu não compreendia isso, pastor. Eu não compreendia isso, Fabrício. E foi difícil para mim esse período. Eu vi muitos amigos desistirem na caminhada. Eu vi muitas pessoas abandonarem a fé. E eu confesso para vocês que essas ideias passaram pela minha cabeça. Mas eu perseverei, porque eu já tinha tido experiências. Eu tinha o óleo ainda. Eu tinha a mirra, que a Dora fala no verso 6. Eu ainda tinha o perfume dele nas minhas mãos. E eu sabia que ele era real. Por isso eu perseverei e consegui encontrar água seco. E isso desenvolveu em mim um sistema, uma forma de cristianismo inabalável. Eu não abro mão dele. Eu não compreendia, pastor. Eu não entendia. Pastor Bruno não entendia. Por que eu estou passando por isso? Aí a gente começa a caçar pecado escondido, né? Não estou sentindo mais Deus. Deus me abandonou. E a gente começa... Eu creio nisso, viu, gente? Nessas coisas aí. Fiz IFOL, fiz tudo. Tenho um diploma, tá bonito lá em casa. Eu acredito nesse tudo. Mas não é disso que eu estou falando. Deus se retirou e tem horas que Deus se retira para gerar em mim e você busca. Você consegue compreender isso? Ele vai se retirar de propósito. O problema é que quando ele se retira, semelhante a alguns amigos meus que caminhavam na época, preencheram esse vazio com outras coisas. E hoje não caminham mais. Abandonaram a fé. Eu perseverei, porque eu já tinha tido experiências com ele, eu o conhecia. Eu sabia quem ele era. Eu já tinha sentido o cheiro dele. O seu perfume, eu sabia quem ele era. E eu perseverei, mesmo seco.
Eu ia para a oração, nossa, que chato, cara. Ir para a oração e não sentir nada. E me ajoelhar e buscar, e nada acontecer. Ver o irmão do fogo rodopiando, ver o outro do lado caindo, ver o outro jogando cadeira para o alto, e eu ali, que nem uma pedra, como se nada tivesse acontecendo. Mas eu perseverei. Eu peguei a palavra, e mesmo sem entender, porque nessa época parece que não tem compreensão, parece que não tem revelação, parece que não tem entendimento. Mas eu continuei até encontrar água. Até encontrar água para saciar minha sede. Até encontrar alimento sólido para saciar minha fome. No verso 6, eu abri a porta, mas o meu amado se fora. E isso é difícil. Abraçar esse sofrimento é complicado. Compreender isso é difícil. Porque nessa hora, pastor, é a hora que vai se apresentar os doramas. Nada contra doramas. Vai se apresentar os entretenimentos, os convites. E nós começamos a ponderar as coisas, colocar em xeque aquilo que nós já vivemos até então. E muitas das vezes pesamos a balança e abandonamos a Deus. Porque afinal eu não estou sentindo Ele. Afinal não estou encontrando Ele na palavra. Talvez fosse uma fábula, talvez fosse algo da minha cabeça. Aí eu abandono. Não. Persevere. É difícil. Não é uma fase fácil. E eu, quando passei por isso, foi muito difícil. Eu não entendia, mas hoje eu vejo. Não tem quando tu está passando por alguma situação, tu não está compreendendo nada. Mas lá na frente faz sentido para ti? Pois é, hoje faz sentido, pastor. Hoje faz sentido. Verso 6. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas eu não encontrava. Chamava por ele, mas ele não me respondia. Que tempo difícil. Que tempo difícil. Você clamar por ele e não ter resposta. Parece que abandonou. Mas não. Ele está gerando em mim e em você busca. Busca. Porque veja só o que acontece logo depois. Eu chamei, mas ele não me respondeu. No verso 7, os sentinelas me encontraram, faziam a ronda da cidade, bateram-me, feriram-me, tomaram o meu manto, e os sentinelas do muro. Os sentinelas, os guardas do muro, algumas versões falam guardas, nessa minha fala sentinelas, só espancaram essa noiva, porque ela tinha saído para buscar o noivo que tinha partido. Vocês entendem isso? Ela estava naquele lugar, quase adormecido. O noivo veio, pum, pum, pum. Chamou, na hora que ela despertou, levantou. Só ficou a mirra, o óleo. E ele partira. E ela continuou essa jornada de buscar o noivo. E nessa jornada ela se depara com os sentinelas, com os guardas. E esses guardas vão fazer algumas coisas com essa noiva, que faz parte desse processo de crescimento. Dentre essas coisas, ele vai falar que bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto. Manto, aqui, aponta
para autoridade ou influência ministerial. Essa noiva, ela tinha um relacionamento, ela tinha influência, ela já tinha crescido, mas ela passou por esses processos. Aí ela chega aqui, vai atrás do noivo, aí encontra os guardas batem nela. E os guardas aqui, sentinelas, é uma figura de líder. Aí a noiva, poxa, os guardas, o meu líder me tratou mal. O meu líder removeu o meu manto, removeu a minha autoridade, removeu a minha influência, removeu aquilo que eu tinha. Agora eu vou desviar. Eu lembro que quando eu e Agnes passamos por alguns processos semelhantes a esse, nós temos algo nosso, nós nunca entregamos algo que o Senhor nos comissionou. Se o próprio Deus quiser tirar, Ele vai fazer pelos meios de nos remover. Mas pode estar doendo do jeito que uma vez estava doendo. Que foi nessa época que eu conheci o pastor Bruno. Foi nessa época que o Senhor me lembrou desse homem aqui. Eu liguei para ele, Imperatriz, ele que me socorreu. E a partir daí começou a nossa amizade. Nunca tinha visto ele pessoalmente, viu, gente, nessa época. Foi no telefone, não sei nem como foi que eu consegui o número dele. Mas só sei que aconteceu. Nós estávamos sendo amassados. Modo de falar, para vocês entenderem. Nós estávamos passando por alguns tipos de provações e sofrimentos de cunho, e foi nos removido o manto, a influência. Porque quando o pastor Marcos Paulo nos enviou de volta para Sião, nós voltamos como membros, vamos dizer assim. Nós só íamos domingo, não era, meu bem? Para a igreja, participávamos dali das células, e com muita luta, depois que o pastor Carlos e a pastora Fernanda chegaram, a gente começou a liderar, recomeçou. Mas nessa época estava difícil. E eu lembro que quando estava passando por aquele processo todo, estavam retirando, e eu não estava compreendendo muito bem, mas depois eu compreendi. Hoje faz sentido. Que Deus, Ele vai usar a liderança, Ele vai usar líderes para me tirar de cena. E o problema é que, quando isso acontece, a maioria de nós fica ofendido. Guarda no coração contra a pessoa e se esquece de olhar daquele que me comissionou, sendo que aquela pessoa que está me removendo foi o mesmo que Deus usou para me comissionar. E a gente transfere a nossa dor para Ele, se ofende, e aí começa um monte de coisa. A gente tem que entender algo. Deus usa, repita comigo, Deus usa liderança para remover de cena. E nós não temos que nos ofender com isso. Nós temos que ter maturidade para entender que isso faz parte de um processo que Deus está querendo tratar algo. E mais na frente vai fazer sentido. Hoje faz sentido para mim. Hoje eu compreendo o porquê eu passei o que passei. No verso 8. Ó filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, digam a ele que eu estou doente de amor. As filhas de Jerusalém, aqui, são aqueles cristãos imaturos, que olham esse cristão maduro passando por esse processo todo, e pergunta assim, e faz essas perguntas bobas. Começam... Perdi o fio da meada. Lembrei. Esses cristãos imaturos
que vem esse cristão maduro passando por isso, por todas essas provações. Aí olha, poxa, o teu líder te tirou a tua liderança, o teu líder te removeu do louvor, o teu líder te removeu disso. Por que que tu ainda está atrás desse amado? Por que você ainda continua nessa busca por esse amado? Olha o que está passando contigo, cara. Olha o que tu está passando. Para e analisa a tua vida. Só está luta, né? A luta, né? Só está passando por luta. Só luta, 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 luta. Em outras palavras, esses cristãos imaturos estão dizendo assim, cara, deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Larga isso de mão. Bora assistir ali uma partida do Palmeiras e Flamengo para balancear. Vamos ali assistir uma série, um cineminha. E começa a preencher os vazios, as lacunas com outras coisas. Só que a resposta dessa noiva que está passando por esse processo, desse cristão maduro, é o seguinte: eu não me importo com isso. Se vocês encontrarem o meu amado, ele vai estar, a resposta dela é: se vocês encontrarem o meu amado, digam a ele que eu estou doente de amor. Digam a ele que eu estou apaixonado por ele. E o cristão imaturo não entende isso, não entra na cabeça dele. Quando um cristão maduro está passando por provações, e mesmo assim ele continua mais apaixonado por Cristo. O cristão imaturo não consegue compreender isso. Ele vai sempre dizer: deixa de ser besta, cara. Deixa de ser idiota. Continua, vai fazer outra coisa. Não, mas a resposta do cristão maduro, aquele que compreende: eu estou apaixonado por ele. Se vocês o encontrarem, digam para ele que eu estou doente de amor. E essa jornada vai continuar. Eu já estou quase concluindo. Vocês estão me compreendendo até aqui? No verso 9, que diferença aí continua? Que diferença há entre o seu amado ou qualquer outro amado, ó mulheres? Isso são as filhas de Jerusalém, os cristãos imaturos. Que diferença há entre o seu amado ou qualquer outro? Qual é a diferença que tem? Não tem nenhuma. Na visão do cristão imaturo, entre Cristo e qualquer outra coisa, não tem diferença. Qual a diferença entre o seu amado ou qualquer outro? Qual a diferença entre o seu amado e qualquer outro para que você possa se submeter a ele? Aí, olha a resposta dessa noiva madura. Cara, que maravilha. Aí ela vai começar a descrever aquilo que ela teve enquanto essa jornada. O verso 10, o meu amado, ela vai começar a descrever a beleza dele. O meu amado tem pele bronzeada, e ele se destaca entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais puro, e os seus cabelos são ondulados como o vento, como ramos de palmeiras. São negros como corvo, os seus olhos são como pombas, juntos, regados como a água, lavados em leite, incrustados de joias. A sua face é como um jardim de especiarias que exalam perfume, e os seus lábios são como lírios que destilam mirra. Os seus braços são como cilindros de ouro, com berílio neles engastado. O seu tronco é como um marfim polido, adornado por safiras. Suas pernas são como colunas de mármore firmadas na base de ouro puro.
A sua aparência é como o Líbano e é elegante como os cedros. A sua boca é pura doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado, ó filhas de Jerusalém. Ela começa a descrever o quanto ela é apaixonada e o quanto de revelação ela já tem do amado dela para aqueles cristãos imaturos. Porque a resposta dessa noiva madura, desse cristão maduro para esse cristão imaturo é: você não conhece, por isso você questiona quem ele é. Mas no momento que você o conhecer, você vai ver a sua beleza e vai dizer: ele é totalmente desejável. Existe uma jornada que quem vai decidir caminhar ela sou eu, único e exclusivamente eu. Eu não posso decidir por ti, Gleice. Eu não posso decidir por ti, Wesley. Não. Eu posso te ajudar nessa caminhada. Mas abraçar essa jornada cabe a você. Fique de pé. Eu espero de verdade você ter compreendido. Eu espero de verdade você ter entendido isso. Eu sei que nós estamos num horário um pouco mais avançado, você já está com sono. Nós tivemos um dia todo de trabalho, escola e outros afazeres. Mas eu espero de verdade que